Você está prestes a embarcar numa jornada para o desconhecido, um mistério que desafia a razão e assombra a humanidade há décadas. Prepare-se para mergulhar nos anais de um dos enigmas mais perturbadores da história recente, onde a natureza selvagem da Sibéria se encontrou com um horror inexplicável. Nosso destino é Kholat-Syakhl, a Montanha dos Mortos, um nome que, por si só, já prenunciava a tragédia que se desenrolaria em suas encostas gélidas. Este lugar, isolado na vastidão desolada da Rússia, é tão remoto que parece existir em outra dimensão, longe de qualquer sinal de civilização. Em 1959, a União Soviética era um caldeirão de ideologias, avanços científicos e uma profunda fé na capacidade humana de superar qualquer obstáculo. Foi nesse cenário que um grupo de 9 jovens e experientes esquiadores, todos estudantes da Universidade Politécnica dos Urais, decidiu embarcar em uma expedição que deveria ser mais uma vitória sobre a natureza. O líder, Igor Dyatlov, um engenheiro de rádio de 23 anos com um carisma inegável e um espírito aventureiro, ansiava por provar sua coragem e liderança ao conduzir o grupo por uma rota de dificuldade máxima, uma jornada que desafiaria os limites do corpo e da mente. Ao seu lado, um mosaico de personalidades. Yuri Krivonichenko, o brincalhão do grupo. Lyudmila Dubinina, a única mulher e uma força de determinação. Semyon Zolotaryov, o mais velho e misterioso, um veterano de guerra. E tantos outros, cada um com seus próprios sonhos e ambições, unidos pela promessa da aventura, a conquista do inóspito, a superação dos limites humanos no coração congelado da Sibéria. Essa era a promessa que os impulsionava. Eles buscavam a glória, a sensação de triunfo sobre a natureza, sem saber que a natureza, ou algo muito mais sombrio, os aguardava. Os primeiros dias da expedição foram marcados pela camaradagem e pela beleza brutal da paisagem. O ar cortante mordia a pele, mas o entusiasmo e as risadas ecoavam pelas florestas de bétulas e pelos campos de neve intocados. Você pode quase sentir o sol fraco aquecendo seus rostos, enquanto o grupo desliza sobre os esquis, deixando um rastro tênue na imensidão branca. A cada dia, o frio se intensificava, a exaustão se acumulava, mas a determinação de Dyatlov mantinha o grupo em movimento. Lentamente, arduamente, eles avançavam pela neve profunda, cada passo uma vitória. No entanto, pequenos sinais de alerta começaram a surgir. O rádio, sua única ligação com o mundo exterior, falhava intermitentemente, cortando a comunicação e acentuando a sensação de isolamento. Um pressentimento estranho pairava no ar. Uma sombra sutil que se recusava a ser dissipada. À medida que se aproximavam da Montanha dos Mortos, a tensão aumentava. Um presságio silencioso que se infiltrava na alegria inicial. O vento uivava com mais força, um lamento que parecia carregar segredos antigos. A noite de 1º para 2 de fevereiro de 1959 chegou com uma promessa de escuridão e frio. O grupo montou acampamento na encosta da Kholat-Syakhl, sob um céu estrelado e ameaçador, que parecia observar cada movimento deles. A última refeição foi compartilhada. As últimas conversas se misturaram ao som do vento que agora uivava furiosamente. Eles se sentiam seguros dentro da barraca rudimentar, um frágil refúgio contra a vastidão congelada. Mas a segurança era uma ilusão. Em um instante vertiginoso, a barraca foi rasgada de dentro para fora. O pânico explodiu. Você é arremessado para fora no frio extremo, sem tempo para se vestir, o gelo queimando sua pele exposta. O que, ou quem, os forçou a fugir para a noite congelante, sem roupas adequadas, em meio a uma nevasca implacável? O mistério apenas começava. A ausência de notícias do grupo Dyatlov rapidamente transformou a expectativa em apreensão. Os dias se arrastavam, e o prazo para o retorno da expedição, 12 de fevereiro, veio e se foi sem qualquer sinal dos esquiadores. Inicialmente, as autoridades soviéticas demonstraram uma indiferença perturbadora, talvez acostumadas aos atrasos comuns em expedições na vasta e impiedosa Sibéria. No entanto, a crescente preocupação dos familiares e amigos, que conheciam a disciplina e a experiência de Dyatlov, forçou uma mudança de postura. A 20 de fevereiro,
Uma equipe de busca e resgate foi finalmente mobilizada. O frio extremo da região e a vastidão inóspita da Sibéria transformaram a busca em uma tarefa hercúlea. Aviões sobrevoavam a tundra gelada. Equipes de esquiadores e soldados vasculhavam cada metro quadrado, mas a neve profunda e as condições climáticas adversas engoliam qualquer rastro. A esperança, um fio tênue no início, esvaía-se a cada dia que passava sob o céu cinzento e implacável. Os corações dos envolvidos na busca apertavam-se com a certeza de que o desfecho não seria feliz. Então, em 26 de fevereiro, a descoberta macabra. Um estudante voluntário, Mikhail Sharavin, avistou algo incomum em meio à brancura infinita. Uma barraca parcialmente coberta pela neve, rasgada de dentro para fora. A cena era estarrecedora. Pertences pessoais, alimentos e roupas estavam espalhados, intactos, mas não havia sinal dos 9 membros da equipe. Era como se tivessem abandonado tudo em um pânico súbito e irracional. A neve ao redor da barraca revelou pegadas, algumas descalças, outras apenas com meias, levando para a floresta densa que margeava o acampamento. As pegadas, impressionantemente claras, indicavam que os esquiadores haviam fugido em desespero, sem tempo para sequer calçar suas botas. A primeira vítima foi encontrada a centenas de metros da barraca, perto de uma fogueira improvisada sob um pinheiro. Yuri Krivonichenko estava seminu, seu corpo congelado e com sinais de hipotermia severa. Pouco depois, Georgy Krivonichenko foi encontrado próximo a ele, em condições semelhantes. A macabra sucessão de descobertas continuou nos dias seguintes. 3 outros corpos, Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin, foram encontrados entre o pinheiro e a barraca, seus corpos indicando que tentavam retornar ao acampamento. Todos apresentavam sinais de congelamento e ferimentos inexplicáveis, mas o horror maior aguardava a equipe de busca. Somente em maio, quando a neve finalmente começou a derreter, os 4 membros restantes do grupo foram encontrados em uma ravina, a mais de 75 metros do pinheiro, sob 4 metros de neve. O que a equipe de resgate testemunhou chocou até mesmo os mais endurecidos. Lyudmila Dubinina teve seus olhos arrancados e sua língua brutalmente removida, deixando uma cavidade vazia e aterrorizante. Semyon Zolotaryov e Nikolai Thibaut Brignoles apresentavam crânios esmagados, fraturas massivas que indicavam uma força colossal, como se tivessem sido atingidos por um carro. Alexander Kolevatov tinha ferimentos internos graves e um nariz quebrado. A ausência de luta aparente, a falta de sangue na neve ao redor dos corpos, apenas a fria e silenciosa evidência da morte. A revelação mais perturbadora, no entanto, veio com a análise forense das roupas de alguns dos esquiadores. Níveis surpreendentes de radiação foram detectados, como a radiação havia chegado ali, em meio à imensidão intocada da Sibéria. E por que os corpos estavam tão inexplicavelmente danificados, com fraturas que uma simples avalanche não poderia explicar? A Montanha dos Mortos guardava segredos mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Diante de tais horrores, as teorias proliferaram, tecendo uma complexa tapeçaria de especulações que perdura até hoje. Você se vê confrontado com as hipóteses mais selvagens e improváveis, desde a intervenção de Yetis, criaturas lendárias das neves, até a visita de alienígenas que teriam deixado sua marca nos corpos e nas roupas. Há quem insista que esferas laranjas flamejantes foram avistadas no céu noturno da região por outros grupos de caminhantes na mesma época, e sons estranhos, como os de uma explosão distante, foram relatados. Cada detalhe adicionava uma camada de mistério a um enigma já intransponível. A atitude do governo soviético apenas servia para alimentar a chama da conspiração. A insistência em classificar o caso como uma força desconhecida e irresistível. A pressa em fechar a investigação e a subsequente censura sobre os detalhes, tudo colaborava para semear a desconfiança. O que eles estavam escondendo? Você sente a pontada da suspeita, a sensação de que a verdade estava sendo traída em nome de algum segredo de Estado, talvez um experimento militar fracassado ou a queda de algum objeto não identificado.
A falta de transparência transformou a tragédia em um campo fértil para a imaginação, onde qualquer teoria, por mais absurda que fosse, encontrava eco. A frustração dos investigadores originais e, sobretudo, das famílias das vítimas, era palpável. Eles buscavam respostas, mas encontravam apenas muros de silêncio e burocracia. Décadas se passaram, e novas investigações foram lançadas, armadas com tecnologias mais avançadas e uma perspectiva menos enviesada pela política da Guerra Fria. Tentativas de explicar o inexplicável com a ciência surgiram. Ventos catabáticos, correntes de ar geladas que poderiam ter criado um pânico irracional, ou o infrassom, ondas de baixa frequência, capazes de induzir estados de ansiedade e terror. Alguns sugerem que a combinação de hipotermia e o terreno acidentado levou a quedas e ferimentos graves, mas nenhuma dessas explicações, por mais plausível que parecesse isoladamente, conseguia satisfazer todas as evidências perturbadoras, especialmente os ferimentos internos e a presença de radiação. O mistério persistia, desafiando a lógica e a razão. A memória das vítimas, no entanto, ganhava uma redenção tardia, garantindo que suas mortes não seriam esquecidas, mas sim um eterno ponto de interrogação na história. O caso de Dyatlov Pass tornou-se mais do que uma tragédia. Transformou-se em um símbolo do desconhecido, do que a mente humana, com toda a sua capacidade de análise e lógica, simplesmente não consegue compreender. Você é deixado com a dúvida, uma pergunta martelando em sua mente. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica na Montanha dos Mortos? A tensão entre a explicação racional e o medo instintivo do inexplicável permanece. É um convite para você formar sua própria conclusão, para debater as evidências e explorar as inúmeras possibilidades. A Montanha dos Mortos continua a sussurrar seus segredos, e o eco de sua tragédia ressoa até hoje. Um lembrete sombrio dos perigos que espreitam nas fronteiras do nosso conhecimento. E você, caro espectador, o que você acredita que aconteceu naquela noite fatídica que ceifou a vida de 9 experientes esquiadores soviéticos na vastidão gelada da Sibéria?